Brizola foi o último governador a olhar para o pobre. Não vai ter, não teve mais ninguém que olhou para o pobre. E o Brizola olhou. E falar do Brizola, né, a senhora é do PDT, do partido do Brizola. E eu acho que tem uma relação ali. O que o Brizola representa para a senhora, para o partido? Para quem não conheceu o Brizola, tem gente jovem, minha filha tem 13 anos. Todos os amigos acompanham nosso canal e não tiveram a honra de conhecer o Brizola. Sem dúvida. Eu acho que o Brizola fez parte de uma liderança política que efetivamente não existe mais, né? Eu acho que as eleições de 82, e se a gente olhar isso historicamente, a gente vai ver o quanto elas foram ricas, porque o Brasil estava passando exatamente por esse processo de redemocratização. E além de Brizola, que estava exilado, Miguel Arraes retornou, né? A gente tinha Tancredo Neves, que depois foi escolhido presidente da República pela forma indireta, mas foi. A gente teve, nesse frigir histórico, né, e político que vivenciou o Brasil, a gente teve a luta pelo enfrentamento da violência contra a mulher, a gente teve a luta pelas diretas já, a gente teve a Constituinte, né? Quando a gente vai olhar para a Constituinte, a gente vai ouvir a fala das deputadas que participaram da Constituinte, né? Aliás, quero até fazer uma indicação, né? Tem um documentário super interessante chamado Lobby do Batom, porque essas mulheres, elas tinham diferenças ideológicas, mas elas sabiam que a questão da mulher era suprapartidária. Então, elas lutaram por essas questões. Então, a presença dessas mulheres, quando elas chegaram no Congresso Nacional para fazer parte da Assembleia Nacional Constituinte, e aí a gente está falando aqui, quase chegando em 88, 85, 86, elas também não tinham um banheiro para mulheres no Congresso Nacional, né? Então, assim, elas também garantiram o enfrentamento à violência, dizendo que o Estado é obrigado a garantir a integridade da mulher na família, a questão do trabalho, né, da equiparação salarial. Hoje a gente sabe que 77% as mulheres só ganham até 77% do salário dos homens, e Brizola teve esse olhar, né? E assim, Brizola entendeu que, e eu acho que essa é uma questão que você não vê no político, né? O Brizola entendeu por um projeto que é o projeto da educação. Então, tem uma frase do Darcy que eu acho que é muito adequada para esse momento, que diz assim: vamos construir escolas para não construir presídios, né? Sim. Então, se o projeto dos CIEPs não tivesse sido abandonado, eu tenho certeza que a juventude hoje não estaria empunhando um fuzil. Com certeza. Sabe? Estaria com uma outra oportunidade, pensando na sua qualificação profissional, na sua escolaridade. Então, eu acho assim, eu consigo entender essa dor que o Estado do Rio de Janeiro foi tomado com a morte de Brizola, né? É porque o Brizola, ele representava isso. O Brizola criou, em 94, no seu segundo governo, a Delegacia dos Crimes Raciais, que foi, em 95, com a posse do então governador Marcelo Alencar, extinta numa canetada. E foi recriada em 2017, durante a intervenção, né, por um movimento. E aí foi a junção dos crimes raciais com a questão da intolerância, que é hoje bem pertinho daqui, a questão da DECRAD, né? Então, se a gente pensar em todas as... Brizola foi uma pessoa que entendeu de perto a questão da necessidade da habitação de interesse social, né? A questão de você conceder o título de terra àquelas pessoas que viviam na comunidade. Então, acho que Brizola tinha essa sensibilidade, né, de entender de fazer... de que o resultado do governo ele tem que ser destinado aos mais pobres, porque eu sempre digo isso, que o governo ele não existe para ter sucesso. O governo não tem que ter sucesso financeiro para aplicar dinheiro, né, em banco, em alguma outra atividade. O sucesso do governo é o bem-estar do seu povo.
Então, eu acho que Brizola, né, disse isso, e é por isso que até hoje, e curiosamente, nós estamos vivendo os 100 anos de Brizola. Se Brizola fosse vivo, teria feito 100 anos, e é por isso que hoje sempre a gente se lembra de Leonel de Moura Brizola. Sim, teve uma homenagem lindíssima da LERJ. Nós né? tivemos Sim, também sim, presente, tia Tama. tivemos que prestigiar, né? Muito, muito lindo tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez, que foram mais de 500 escolas. Quem não sabe, construir mais de 500 escolas, né, públicas, né, tem que ter uma visão de outro planeta. Sim. Eu só lamento ele não ter vivido essa época de rede social, né? Porque muitas fake news prejudicaram o governo dele, né? Sim. Então, hoje o caminho seria direto, né? E quando você revisita os discursos de Brizola, você vê o quanto os discursos dele são atuais. Eu ia comentar sobre exatamente isso. Como que pode, o que ele pensou lá atrás, hoje, ser tão aplicado para o nosso projeto, né? Que a gente, como sociedade, deseja, né, que os nossos governantes tragam para a gente. Os projetos deles se aplicados, se concretizados, eu acho que a gente só tem uma sociedade melhor, com crescimento, que possa ser reestruturada. Desse ponto eu sou brizolista também. Estivemos lá nessa homenagem, que foi muito bacana, ouvir os relatos, né, as pessoas que acompanharam, que viveram com ele. Tantas pessoas, né, juristas passaram ali.